Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre o teste tetrazóleo. Então ele é um teste que muitos pesquisadores estão envolvidos, uma história muito longa, né? Na busca de conhecer mais sobre a vida das sementes. Então, através da pesquisa de vários pesquisadores é que chegou no tetrazóleo que é utilizado na atualidade. Então, tudo começou em Turino, na Iugoslávia, onde que os pesquisadores utilizavam o telúrio e o selênio para verificar a qualidade das sementes. Em 1922, na Rússia, utilizando o índigo carmine. No Japão, em 1930, utilizando ainda o telúrio e o selênio. Na Alemanha, em 1935, utilizando selênio. Como você sabe, o telúrio e o selênio eles são metais pesados, são muito tóxicos para nós estarmos utilizando dentro de um laboratório de análise de sementes. Então, em 1941, Locan, na Grécia, ele trabalhou com cereais utilizando o trifenilcloreto tetrazóleo em várias conjunções aqui. E ele chegou na conclusão de que o 2,3,5 trifenilcloreto tetrazóleo era o mais indicado para trabalhar com as gramíneas. Em 1947, um americano esteve na Grécia, Neil Porter, e conseguiu descobrir o que estava sendo utilizado para conseguir ver mais fácil qual que era a viabilidade das sementes, sem ter que esperar os 5 dias da germinação ou mais para ter essa informação. Então ele levou para os Estados Unidos. Em 1970, a Organização dos Analistas de Sementes dos Estados Unidos fez a aceitação do teste para algodão, soja, trigo e milho. Em 1981 e 85, o Dr. França Neto, da Embrapa Soja, ele fez o doutorado e pós-doutorado dele nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil, para a Embrapa Soja, essa metodologia do teste tetrazóleo para ver a qualidade fisiológica, principalmente em soja. E nós temos uma nova forma de ver o teste tetrazóleo, que é assunto da doutora Maria de Fátima Zorato, que fez modificações, não na forma de avaliar o teste tetrazóleo, mas sim no buscar mais informações em cima do que foi avaliado. Então, ela trouxe para nós o motivo pelo qual a semente perdeu o vigor e também uma predição do que vai ser dessa semente no futuro em soja, com o 3R. Então, o teste tetrazóleo ele é um teste de germinação bioquímica que indica rapidamente, né, o vigor e a viabilidade das sementes. E também ele mostra para nós os principais problemas fisiológicos das sementes. O que seriam esses problemas? Então, aqui nós temos, nessa primeira semente, uma picada de percevejo. Então, é um dano bem característico, picada de percevejo. Aqui, dano por umidade no eixo embrionário da semente. E aqui, dano mecânico. Então, a gente tem essas trincas no eixo embrionário. Isso daqui é semente muito seca que acaba tendo esse problema quando leva qualquer força muito grande sobre ela. Então ele é indicado pensando em soja na pré-colheita. Então, responsável pela produção de sementes, ele pode estar colhendo plantas que representem a lavoura, debulhando e mandando para um laboratório fazer o teste tetrazóleo. No recebimento dessas sementes é possível também fazer o teste tetrazóleo. Então, se quer saber como que foi a questão da regulagem da máquina, ou então se durante o recebimento dela nas moedas tem muito dano, então faz teste tetrazóleo. Durante o armazenamento das sementes também pode ser utilizado antes da semeadura.
Então, durante todo o ciclo que essa semente está armazenada, tanto a campo como em armazenamento convencional, ele pode estar sendo utilizado para checar e monitorar essa qualidade. Então, ele é um teste que baseia-se nas enzimas desidrogenase, as quais catalisam reações respiratórias a nível de mitocôndria, né, lá durante o ciclo da glicólise e o ciclo de Krebs. E a gente vai ter ali principalmente as enzimas desidrogenases e do ácido málico, que vai estar reduzindo esses sódio tetrasólidos nos tecidos vivos. Então, quando a gente tem células vivas, essas células elas respiram e aí a gente vai ter a coloração das sementes. Então, a gente tem um sal ali que é incolor e difusível. Durante esse processo de respiração das sementes, ele se torna nas sementes um vermelho não difusível. Então, dependendo da situação da célula, é a coloração que a célula ou o grupo de células irão ficar e a gente vai conseguir avaliar isso em cima dessa coloração. Então, a coloração resultante da reação é a indicação positiva da viabilidade das sementes através da detecção da respiração a nível celular. Então, células não viáveis não respiram, ou seja, elas não vão ficar coloridas. Lembrem lá da primeira sementinha que eu mostrei para vocês, a picada de percevejo, aquela região branca. Então, toda aquela região branca, onde o percevejo enfiou ali os estiletes dele e sugou, essas células estão mortas. Então, por isso que não ocorreu a coloração. Não tem mais vida nessas células. Então, tecidos deteriorados apresentam danos nas membranas, liberando íons e substâncias que reagem com o sal tetrazólico, de modo intenso, conferindo ao tecido a coloração vermelha. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho uma coloração vermelha muito intensa nessas sementes. Isso quer dizer o quê? Que esse sal tetrazólico está reagindo com essas células devido à alta taxa respiratória e a semente está com essa coloração escura. O que eu preciso para a condução do teste tetrazólico? Então, o reagente, né, que é o sal tetrazólico, 2,3,5-trifenilcloreto tetrazólico, vidrarias como placa de Petri ou Gerbox, copinho de plástico, lâmina, lupa de 6 aumentos ou 6 vezes com iluminação fluorescente circular, vidro na cor âmbar para armazenar a solução tetrazólico, estufa ou germinador para estar fazendo a coloração dessas sementes. Se for uma estufa, luz desligada ou BOD com luz desligada. Se for um germinador, a gente tem que criar um ambiente escuro, ou seja, passar ali um plástico preto em volta para tirar toda a luz, porque essa coloração ela vai acontecer no escuro. Refrigerador para armazenar as sementes depois que elas estão coloridas e papel toalha para utilizar durante a avaliação. Então aqui está um exemplo. Eu tenho a montagem do teste, separando ali repetições 50 sementes, coloco sobre um papel umedecido, coloco dentro de uma bandeja ou então dentro de saco plástico e deixo de um dia para o outro. Então começo o teste, por exemplo, ontem, meia tarde eu comecei o teste, hoje pela manhã eu tirei e coloquei na solução de tetrazólico. Então eu fiz esse passo aqui, de preparar as sementes e colocar para colorir. Então, preparo da solução. Normalmente a gente compra vidros com o sal tetrazólico, 10 gramas. Essas 10 gramas a gente faz 1 litro da solução estoque. E desse 1 litro a gente pega 75 ml da solução estoque para 925 ml de água. E faz 1 litro da solução de trabalho. Essa concentração eu posso diminuir ela ainda. A metodologia da doutora Maria de Fátima Zorato permite que a gente utilize
na concentração de 0,05%, ou seja, 50 ml da solução estoque para 950 ml de água. Então, eu faço ali 1 litro, eu tenho uma economia de 33% no sal de tetrazol e eu tenho o mesmo resultado. E quando as sementes estiverem assim, coloridas, elas estão prontas para mim estar fazendo a avaliação. Então, a coloração de 2 a 3 horas na temperatura de 35 a 40 graus. Eu gosto de deixar na temperatura de 37, 38 graus. E ali elas vão ficar, aqui é numa estufa, né, um ambiente escuro, pelo período de coloração. A partir do momento que eu tenho a coloração desejada, aí estão prontas para avaliar. Antes de eu armazenar ela no refrigerador, eu lavo essas sementes. Tiro o excesso da solução, passo água 2 vezes e daí deixo as sementes dentro de água para que não ocorra a emergência da radícula. Por quê? A água ela impede que continue o processo de germinação. Eu não tenho oxigênio, então paralisa. Se eu deixar ela fora da água e ela protunde a radícula e eu perco o teste. Então vai ficar na água até o momento da avaliação. E daí eu vou estar diferenciando os tecidos de acordo com a coloração. Então eu tenho tecido róseo, esse tecido dessa primeira imagem aqui em cima, colorido, bonitinho. Ele indica tecido vivo e vigoroso. O vermelho carmim, ele indica tecido em deterioração. Então, essas células que estão respirando mais rapidamente, que estão pegando essa coloração mais intensa, indica que o tecido está indo para a morte. E o branco leitoso indica o tecido morto. Então, aqui eu tenho sementes quase que 100% das suas reservas estão deterioradas. Então, essa coloração branco leitoso é que indicam sementes mortas. Fatores que podem estar influenciando no teste. Então, temperatura, tanto de pré-entumecer as sementes, pré-embeber essas sementes, como a temperatura que eu vou deixar para colorir essas sementes pode ser um fator limitante desse teste. O pH da água, que tem que estar entre 6 e 7, para mim estar preparando a solução. A concentração da solução, ela tem que estar ali no que é indicado, né? 0,05% para soja ou 0,075%, conforme a recomendação da Embrapa, e o período que essa semente fica em contato com a solução. Vantagens e desvantagens do teste. Então, o teste não é afetado por condições que podem interferir no teste padrão de germinação. Foca a atenção às condições físicas e biológicas do embrião individualizadamente. Então, semente por semente eu vou estar avaliando. Permite rápida avaliação de vigor e viabilidade. Permite identificar os diferentes níveis de viabilidade. Fornece o diagnóstico da causa da queda da viabilidade das sementes. O equipamento necessário é simples e barato e um analista experiente consegue ter um rendimento de 4 a 5 amostras por hora de trabalho. Assim como é uma vantagem, também é limitante essa questão de 4 a 5 amostras por hora de trabalho, porque se eu pegar uma germinação, eu consigo fazer bem mais amostras durante esse período, né? Então é uma desvantagem. Algumas técnicas e métodos de teste de tetrazol necessitam paciência e experiência de quem vai estar fazendo. Então, se eu tenho uma pessoa hiperativa dentro do laboratório de sementes, não vai dar certo, ela não vai conseguir fazer um teste de tetrazol, porque demanda paciência, sentar ali e ficar muito tempo para fazer essa análise. Nas espécies que possuem sementes duras, não indica com precisão. Então, se eu tiver sementes duras em soja, por exemplo, essas sementes não vão absorver e eu não vou ter a coloração. Danos químicos causados por produtos, fungicidas e inseticidas geralmente não são revelados no teste. E os micro-organismos também não são detectados. Por isso que eu preciso fazer o tratamento das sementes se eu for estar fazendo esse teste na pré-semeadura.